Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta escrita por Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós faremos uma exposição desse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um de vós veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que vós sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Versículos 21 a 23, vamos juntos? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o conceito de liderança espiritual. E o versículo-chave desse capítulo 3 está no versículo 5, quando Paulo diz, quem é Apolo e quem é Paulo? Por que Paulo faz essa pergunta? Paulo, juntamente com Áquila e Priscila, eles foram os fundadores desta igreja em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18.
Essa cidade era uma cidade importante, cosmopolita. Era a capital da Caia. Era uma cidade com aproximadamente 300 a 400 mil habitantes na época. Era uma cidade portuária. Paulo quis desistir de continuar o seu ministério nessa cidade, mas Deus aparece a ele e se revela a ele, dizendo: não temas, continue falando, continue pregando. E Paulo ficou ali, num período de 1 ano e meio do seu ministério, plantando essa igreja. Alguns anos depois, Paulo recebe informações de irmãos dessa igreja, da casa de Cloé, que escreveu para Paulo falando dos problemas existentes nesta igreja. E essa carta de 1 Coríntios é como se fosse as respostas de Paulo para esses problemas que existiam naquela igreja. Esse capítulo trata de um problema que tem até hoje na igreja, que tem aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Preferência por liderança espiritual. Nós estamos vivendo num mundo de celebridades, mas sempre foi assim. Aí você diz: eu sou do pastor Arivaldo. Eu disse: não, eu sou Hernandete. Eu sou fulano. Eu sou agora do Vinícius, o carioca. Eu sou do Nilson, que é mais reflexivo, é mais didático. Então o que estava acontecendo naquela igreja? Aquela igreja era constituída por pessoas que se converteram, mas que trouxeram para dentro da igreja a filosofia humana, o conhecimento humano. Era uma igreja que nós podemos chamar hoje de igreja dos intelectuais, ou dos pseudos intelectuais. Eles se achavam sábios aos próprios olhos. Mas não somente isso. Começou a existir na igreja grupos, partidos. Um dizia: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Pedro. Então a igreja estava vivendo um momento difícil quando Paulo escreve essa carta. E você observou nos versos de 1 a 4 que esse comportamento da igreja é avaliado por Paulo, primeiro, como infantilidade espiritual. Ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Em outras palavras, Paulo dizendo: se vocês têm esse comportamento, vocês são infantis espiritualmente, e vocês são carnais espiritualmente. De tal maneira que eu não posso dar um alimento mais sólido, um alimento mais espiritual por vocês, porque nós temos que tratar desse assunto. Nós temos que curar essa ferida. Nós temos que vencer essa etapa. E é tão interessante, porque Paulo vai perguntar no versículo 3, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo homens. Não há somente o partidarismo, mas há as facções brigando entre si, dividindo a igreja, prejudicando a unidade da igreja, a comunhão da igreja. E nós, aqui na igreja de Pinheiros, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a igreja vai crescendo e cada um vai se tornando dono do ministério. Eu sou do ministério de casais, aqui ninguém manda, nem Jesus. A junta diaconal começa a achar também que ela é a junta. O conselho, os departamentos, os ministérios, as sociedades, e cada um vai criando dentro da igreja um partido político. E cada partido político desse tem um líder, tem um deputado, que o representa no conselho. E o conselho se torna não um conselho de pastores, mas um conselho legislativo, porque todo mundo aí está fazendo lobby para o seu grupo. Vocês estão entendendo ou não? Tem isso aqui em Pinheiros ou não? Tem. Tem. Porque eu sou muito humilde. Porque teve um irmão que chegou aqui um dia no domingo e disse: quem é que vai pregar hoje?
Eu disse, um humilde servo do Senhor. Ele não acreditou. Ele falou, é Hernandes? Eu falei, não. Então não vou ficar, vamos embora. Eu falei, tonto, o cara nem para perguntar quem eu sou. Tem gente que diz, pastor, quem é que vai pregar domingo? Quem é que vai falar no ministério de casais? E a gente começa, irmãos, de uma forma sorrateira, mostrando a nossa carnalidade, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade espiritual, quando nós começamos a criar partidos, facções dentro da igreja. Como é que Paulo vai tratar disso? E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever esse texto, ele vai começar a partir do versículo 4. Veja lá. No capítulo 5, ele vai começar dizendo: quem é Apolo e quem é Paulo? Eu vou dar uma aula para vocês. Eu vou explicar para vocês quem somos nós. Para que depois de entender quem somos nós, vocês tomem uma postura, uma atitude espiritual. E eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia, porque Paulo vai usar palavras-chave para descrever o perfil, o conceito de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de quem é um líder espiritual. Quem é Paulo e quem é Apolo? Qual é a resposta que ele dá no versículo 5? O que é que diz aí? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Grife essa palavra servos, porque essa palavra servos aí é a palavra que Jesus Cristo aplicou a si mesmo. Quando ele, combatendo entre os seus discípulos, aqueles que diziam, quem é o maior entre nós? Quem é o maior? Jesus chama-os e diz, no mundo é assim, mas aqui dentro da igreja, aquele que quer ser grande, seja o menor, seja aquele que serve. E ele termina essa instrução dizendo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em outras palavras, o Filho do Homem, o Senhor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele se apresenta diante da igreja, diante dos seus discípulos, como servo, como diáconos, aquele que serve às mesas, aquele que não é um fim em si mesmo, mas um meio. E Paulo coloca aqui, nós somos servos, por meio de quem crestes. Nós somos instrumentos, meios da mão de Deus, para que Deus promovesse a fé de vocês, a crença de vocês, a conversão de vocês. Mas nós mesmos não somos absolutamente o quê? Nada. Quem é Paulo e quem é Apolo? Paulo responde, nós somos o quê? Servos. Servos. Segunda palavra que Paulo vai usar, e ele continua conceituando quem é Paulo e quem é Apolo. Ele vai dizer no versículo 6 e 7, vamos ver? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? O crescimento. Paulo então traz aquela figura do trabalhador rural. Quando Jesus Cristo ensinou para eles, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie o quê? Trabalhadores. E ele vai então dividir esses trabalhadores em aquele que planta e aquele que rega. Aquele que planta, aquele que rega. E aquele que planta e aquele que rega simplesmente são trabalhadores. E essa expressão vai trazer aquele que trabalha arduamente. Aquele que trabalha para promover a frutificação da igreja. Aquele que leva a preciosa semente de dia e de noite, regando com palavras. É aquele que dá a sua vida pela lavoura. Porque lavoura de vós sois vós,
A igreja é a lavoura de Deus. E a lavoura de Deus precisa de trabalhadores, de agricultores que estejam ali sol a sol, dia a dia, trabalhando como operários rurais para fazer essa obra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas nada aconteceria se Deus não desse o quê? O crescimento. Nós somos semeadores, nós somos plantadores, nós somos aqueles que cuidam do dia a dia da lavoura. Mas nenhuma lavoura cresce, nenhuma lavoura amadurece, nenhuma lavoura pode ser colhida se Deus não der o quê? O crescimento. E é tão interessante, e eu queria que você observasse o que ele vai colocar no versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa. O que significa? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? O crescimento. Então, se existe alguma coisa na igreja, é Deus. Porque o resto é nada. Então, baixa a sua bola. Você não é nada. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, gente, Paulo está dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu quero apresentar a minha identidade para vocês. Paulo é servo. Paulo é agricultor. É aquele que planta, é aquele que rega. É aquele trabalhador, aquele operário da lavoura, sol a sol. Como diz lá na parábola, Jesus é o dono da seara e ele contrata trabalhadores para a sua seara. E nós trabalhamos na seara do Senhor para promover o crescimento da lavoura de Deus. Mas vamos lá. Paulo vai colocar lá no versículo 9, por favor. No versículo 9, a terceira palavra que ele vai usar aqui para descrever quem é Paulo e quem é Apolo. Lê comigo o versículo 9, o que ele diz? Porque de Deus somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois. Então nós somos servos, nós somos agricultores, nós somos o quê? Cooperadores. E aqui cooperadores significa que nós somos operários. E a operosidade da igreja está justamente quando eu, como um operador, juntamente com Deus, juntos, através do poder de Deus operando na minha vida, nós trabalhamos juntos para que a igreja cresça, para que a igreja funcione. Quarto lugar, eu queria que você fosse adiante aí comigo e vá, por favor, para o versículo 10. Versículo 10. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos servos, nós somos agricultores, nós somos cooperadores. Mas veja no versículo 10, vamos ler juntos? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como. Paulo sai então da lavoura e vem para a construção civil. E ele diz que a igreja é uma lavoura, mas a igreja também é um prédio que está sendo o quê? Construído. Sabe o que você é? Peão de obra. Peão de obra. A palavra no grego para construtor é uma palavra muito bonita, é a palavra arquitetos. Para nós, hoje, a palavra arquitetos significa aquele que faz o projeto, aquele que pensa, aquele que elabora o projeto, elabora a planta maravilhosa. E todo arquiteto, ele é um gênio, porque ele é criativo, e ele está criando para o outro pagar. É como Brasília, né? Nós estamos pagando até hoje.
Mas aqui, meus amados irmãos, essa palavra construtor, no contexto de Paulo, não é o arquiteto que faz a planta, mas é o pedreiro. E o que o pedreiro faz? O pedreiro pega a planta do arquiteto e executa o projeto de acordo com a planta. Por isso que Paulo vai usar um adjetivo. Ele vai usar a expressão prudente construtor. Prudente pedreiro. Porque eu não vou construir a obra de Deus de acordo com o meu projeto. Eu não sou o arquiteto da igreja. Eu não sou o inventor da igreja. Eu não sou aquele que vai edificar a igreja de acordo com os meus projetos, com os meus planos. Eu vou seguir o projeto de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, você que é peão, que é pedreiro, que é ajudante pedreiro, você que está aí na obra de Deus, participando dessa construção do edifício de Deus, você tem que tomar cuidado com 4 coisas. Se você quer ser um prudente, o quê? Pedreiro, prudente construtor. A primeira delas, você não pode mexer no fundamento. Veja lá, versículo 11, vê comigo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Então eu não sou o fundamento da igreja. A confissão de fé de Westminster não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra em que o edifício está sendo construído é Cristo. Ele é a rocha. Eu não posso mudar isso. Eu tenho que construir sobre Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Então não existe igreja sem Cristo. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Ele me chama para trabalhar nessa edificação, mas eu não posso mudar no projeto. Porque tem muito pastor hoje que é muito inteligente, muito sabido. Tem muito crente hoje que quer uma igreja de acordo com o projeto dele. Já viu isso? Mas toma cuidado, você não pode mexer no fundamento. Segundo, você que é pedreiro, você precisa escolher bem o material que vai usar na construção. Se você está edificando, cuidado com o material. Ele vai descrever alguns tipos de materiais aí. Ele vai dizer ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ele não está colocando aqui, meus amados irmãos, que isso são os elementos. Ele está colocando exemplos para mostrar que nós podemos usar bons materiais e péssimos materiais. Se você for sábio, você vai dizer que a igreja de Deus, ela é edificada pela palavra de Deus. Não é pela sua experiência, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua sabedoria humana, não é pela sua experiência de fé, não é pela sua capacidade metodológica, não é pelas suas estratégias de marketing. A igreja tem que ser construída com o material certo. Estão entendendo ou não? Então você que é professor, você que dá aula na escola dominical, veja como você está construindo. Sabe qual é a característica do falso mestre? Do verdadeiro mestre, do verdadeiro pastor, do verdadeiro líder? É que nós estamos aqui para fazer discípulos para Jesus. Mas os falsos mestres, os falsos pastores, eles fazem discípulos para si mesmo. Vocês estão entendendo ou não? Então toma cuidado com esse pessoal de internet. Porque o cara só fala para arrumar o quê? Seguidor. E depois ele começa a vender curso de Bíblia.
Mas ele ensina a Bíblia assim, do jeito dele. E os crentes, agora eu estou aprendendo com esse pastor. Cuidado, meu irmão. No dia que você adoecer, vai chamar o pastor Arival. No dia que você morrer, eu vou lá estar fazendo seu enterro. Preste atenção que isso é muito sério, irmãos. Porque nós temos a responsabilidade de ensinar o que é certo, de nos esforçar. Você que é professor do departamento infantil, eu falei para eles ontem, vocês vão gastar o sábado de vocês vão abrir mão da convivência familiar muitas vezes, de um almoço, de um lazer, para poder preparar, porque vocês têm nas mãos as crianças da igreja, e vocês têm que observar qual é o material que vocês estão usando para edificar a igreja. Seja um prudente construtor. Terceira coisa que Paulo coloca, versículo 13, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Aqui dá duas coisas que é muito interessante. Quando você edifica, quando você trabalha na igreja, os anos vão passando, e os resultados do trabalho que você está fazendo vai sendo provado pelo tempo, pelas circunstâncias, pelos ataques de Satanás. E se continuar firme, é porque é de Deus. Mas haverá um dia, o dia final, onde todo o nosso trabalho será avaliado e julgado pelo Senhor. E Paulo diz uma coisa aqui interessante. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ele vai ficar chamuscado. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do do fogo. Sabe o que a igreja fez com esse versículo aqui? Arrumou o purgatório. Mas Paulo não está falando de purgatório aqui não. Ele está falando de que o trabalho que nós realizamos para Deus, ele está sendo provado. E ele vai concluir aqui os seus argumentos, dizendo que eu e você, nós seremos recompensados pelo trabalho de edificação. Veja no texto, claramente, que nós receberemos galardão. Diz aí no versículo 14, se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esses receberão galardão. Então você me ajuda aí, tá? Quando você chegar lá e dizer, pastor Arival caprichou. Só usou coisa de primeira. Não é assim, irmãos? Você já notou que tem igreja que dá aquele estopim, é igreja da moda. Daqui a poucos anos, aquela igreja, muitas vezes, ela está sendo construída sobre a figura do líder, como um movimento místico. E as pessoas vão ali por causa do ministério, do pastor. Daqui a pouco o pastor morre, o pastor peca, tudo desmorona. O que Paulo está colocando é justamente o contrário aqui. Ele está dizendo, nós somos apenas servos. A obra de Deus continua. Deus diz, Josué, Moisés morreu, mas a obra continua. A obra de Deus, meus amados, não é uma obra de celebridades. A obra de Deus não deve crescer em torno de pessoas, mas a obra de Deus cresce em torno de Cristo. Você está aqui na igreja primeiro por causa de Cristo. Se eu não estivesse aqui, você já tem ido embora, porque é difícil me suportar. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Eu estou aqui por causa de Cristo. Eu acordo todo dia, venho para essa igreja trabalhar, trabalho o dia todo. E eu estou aqui porque eu amo Jesus. Eu estou aqui para servir. E eu vou servir aqui até o momento que Ele dizer, sai. Aí eu saio. Tem alguns que estão dizendo, sai pastor, sai pastor.
Não, assim não. Você acredita que não tem golpe no reino de Deus? Grave isso aí para você. Não existe golpe. Tudo está sob o controle o quê? De Deus. Então, se existe um lugar onde que não existe golpe, é no reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus caminha dentro da igreja. Porque Jesus tem as estrelas nas suas mãos. Tem uns caras meio espertos que eles acham que pode dar golpe na igreja, mas não consegue. A igreja de Cristo, ela marcha de forma o quê? Gloriosa. Amém? Mas Paulo vai encerrar relembrando a mim e a você. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem somos nós, os líderes, os pastores da igreja? Nós somos servos, nós somos agricultores, nós somos cooperadores, nós somos construtores. Estamos aqui para construir, para edificar. Mas Paulo vai dizer algumas coisas para finalizar esse capítulo. Ele vai chamar a minha e a sua atenção para que eu e você, todo cristão, líder ou liderado, precisa tomar cuidado em 3 áreas, em 3 coisas. A primeira delas, lembre-se, na igreja, lembre-se que cada cristão é um santuário sagrado onde Deus habita por meio do Espírito Santo. Deus destruirá todo aquele que tentar destruir o seu santuário. Está entendendo? Ele está edificando a igreja. Nós somos esse santuário de Deus. É como pedras vivas que estão sendo edificadas pelo poder do Espírito Santo sobre a rocha que é Cristo. Nós estamos sendo edificados. Então tome cuidado para que você não destrua o santuário de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Você está zangado? Não se vingue na igreja. Você está chateado? Não desconte isso na igreja. Nós somos o santuário de Deus. Segunda coisa que eu e você, nós devemos tomar cuidado. Não se enganem. Não abra mão da sabedoria espiritual, da sabedoria divina, pela sabedoria dos homens. Veja o que vai dizer aí. Versículo 19, o que diz? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos o quê? Vãos. Então seja humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos. Você entendeu ou não? A sabedoria humana, ela não tem nenhum valor do ponto de vista da edificação, do crescimento espiritual. Paulo vai tratar disso no primeiro capítulo. A cruz é a loucura de Deus para destruir a sabedoria dos homens. Mas é lindo o texto, porque ele vai dizer uma coisa para mim e para você no versículo 21. Presta atenção. Cuidado para não destruir. Cuidado com a soberba. Cuidado para que você não se glorie nos homens. Nos homens. Não se glorie nos homens. Vocês estão entendendo ou não? Pessoal que está vindo dos ministérios aí. Ministério do apóstolo fulano de tal. Ministério tal. Ministério Belém. Ministério Madureira. Ministério disso. Ministério daquilo. Esquece tudo isso. Não se glorie em ministérios. Não se glorie porque você é calvinista reformado. Não se glorie nisso não.
Não se glorie nos homens. Não se glorie na sabedoria dos homens. Ele vai dizer, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo o quê? De Deus. Você é dono de tudo, então você não precisa se gloriar em nada. Louvado seja Deus por isso. Nós somos de Deus. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Paulo lá quando você chegar no céu, Paulo vai jogar no seu time. E olhe lá se você não for melhor do que ele no futebol. Não se glorie, irmãos, em homens. Glorie-se em Deus. Eu sou reformado, eu sou presbiteriano, mas a minha glória é Cristo. Ninguém se glorie a não ser na cruz de Cristo. Amém? Então quem é Paulo e quem é Apolo? Grave isso aí. Aqueça seu coração. Se você é um líder espiritual na igreja, se você está trabalhando na igreja, trabalhe nessa perspectiva. Saiba quem você é, para você não ficar imaginando o que você não é. Porque Deus dá corda. O bicho vai igual bola. O diabo vai soprando, o bicho vai enchendo, enchendo. Aí o Espírito Santo vem com um alfinete. Já viram isso ou não? Não seja tomado pela soberba. Seja humilde. Em tudo que você for fazer. Tudo. Cristo é tudo. Amém?